Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, entregou-lhes, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes a todos e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, acolho a todos com alegria, você que vem celebrar com a gente hoje, esse dia tão especial, esse dia de tantas bênçãos, o dia em que nós celebramos Corpus Christi. Corpus Christi é o corpo do Senhor, Corpus Domini, o corpo de Deus. É o único dia do ano em que Jesus sai às ruas, na Eucaristia, no ostensório, para abençoar e para que nós manifestemos publicamente a nossa fé na Eucaristia. Nós vamos dizer que nós cremos na presença de Jesus ali, na hóstia santa, na hóstia consagrada. A gente sabe que ali nós temos Jesus verdadeiramente. E aí, para nos motivar nesse dia de tantas bênçãos, a liturgia da igreja traz essas leituras. A instituição da Eucaristia, filhos amados, é um fato narrado nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, né? Cada um deles tem algum detalhezinho, mas em todos eles Jesus diz: este é, verbo ser, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Em nenhum deles Jesus disse esse significa, esse lembra. Não, em todos eles Jesus emprega o verbo ser. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. E ainda mais surpreendente de que um fato narrado pelos 4 evangelistas seja também lembrado na carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, que não esteve com os 12 na mesa da instituição da Eucaristia, que chegou depois, mas ele fala na carta aos Coríntios: aquilo que eu recebi eu vos transmito. Jesus instituiu a Eucaristia estando com os apóstolos na mesa. Mas hoje, queridos, eu queria que a gente percebesse um detalhe do texto do Evangelho. No primeiro dia dos ázimos, a festa da Páscoa,
quando se imolava o cordeiro, a ovelha, o novilho, o bezerro, se matava o cordeiro para aspergir o sangue, os discípulos disseram para Jesus: onde queres que preparemos a nossa festa, a nossa Páscoa? No Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: eu desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Onde quer que preparemos. Então, filhos amados, é uma ceia preparada, é um momento preparado, e não só preparado agora, nesse instante, é preparado desde a eternidade, desde sempre. O Senhor Deus preparou esse momento, Cristo preparou e quis estar com eles, e Cristo quis preparar este momento, para ao final daquele momento, fazer aquele pedido solene: a partir de hoje, fazer isto em... Oh, amo vocês, cara, é isso. Fazer isso em memória de mim. É o pedido, é a súplica, é a ordem que o Senhor faz. Mas Ele preparou o momento, Ele pensou, Ele planejou, Ele organizou, junto com o Deus Pai, e viveu essa graça. Agora veja, filhos queridos, a confirmação dessa palavra, lá na primeira leitura do livro do Êxodo. Qual que é o nome do primeiro livro da Bíblia? E o segundo? Gênesis, Êxodo. É logo aquele momento. O que é um êxodo? As pessoas saem do seu lugar. Êxodo rural. O povo sai do ambiente rural e vem para o ambiente urbano, o êxodo. Então temos o livro do Gênesis, a criação. Deus cria o homem à imagem e semelhança. O homem se equivoca, peca, vem as consequências do pecado. E a primeira consequência do pecado, logo depois do Gênesis, é o êxodo. O pecado faz as pessoas fazerem o êxodo, sair do paraíso. O êxodo rural, sair do ambiente rural. E a gente às vezes até diz que o ambiente rural é o paraíso, né? Muita gente que nasceu na roça quer voltar para aquele ambiente, comprar um sítiozinho e tal. O êxodo rural, e depois a gente volta para o rural. O êxodo, vivemos o Gênesis, agora estamos no êxodo. E no êxodo, nessa saída, Deus já completa com o povo uma aliança, uma nova aliança. Deus quer fazer com aquele povo que se perdeu no pecado uma aliança. E olha o que diz aqui na palavra. Moisés vem e transmite ao povo todas as palavras do Senhor e os decretos. São os 10 mandamentos, os decretos de Deus. E quando Moisés transmite, o povo responde: faremos tudo o que o Senhor disse. Vamos cumprir os 10 mandamentos, vamos cumprir essa aliança. Então Moisés escreve aquelas palavras e leva-as na manhã seguinte, ergue ao pé da montanha um altar. Ele faz um altar no pé da montanha, no Monte Sinai, e ali coloca 12 marcos, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, são todo o povo de Deus ao redor daquele altar. E depois, em seguida, ele manda que alguns jovens israelitas ofereçam holocaustos para imolar novilhos, sacrifícios ao Senhor. Então ele pede que aqueles jovens imolem, matem os novilhos, os cordeiros, as ovelhas. E aí Moisés toma metade do sangue em uma vasilha e a outra metade ele derrama sobre o altar, o sangue daqueles novilhos derramado sobre o altar, daquela aliança. Naquele tempo a aliança era selada no sangue. Já houve um tempo em que os acordos, as alianças, os pactos, os contratos eram selados no fio do bigode. Era o fio do bigode. Depois veio a palavra, eu empenhei a minha palavra. Mas nessa época aqui era no sangue. Os decretos, os acordos, os contratos eram selados. E a aliança, o acordo, o pacto entre Deus e o povo selado nessa aliança. Moisés derrama metade daquele sangue dos cordeiros sobre o altar e a outra metade ele asperge sobre o povo. Moisés então, com o sangue separado, aspergiu todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas as palavras, segundo os 10 mandamentos. É a primeira aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento. Moisés recebe de Deus no Monte Sinai os mandamentos, e para selar aquele pacto com o povo, está todo o povo de Israel lá, as 12 tribos estão lá.
Moisés coloca os 12 marcos ao redor do altar, que depois vai ser o símbolo dos 12 apóstolos. As 12 tribos estão, Moisés passa para o povo os mandamentos. Olha, o acordo que Deus faz conosco é esse. O contrato, a aliança, o pacto é esse, selado nessas leis, nesses decretos, são 10 decretos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar sessão, está aqui. O povo diz, faremos o que o Senhor mandou. Então tem a palavra de Deus, os estatutos, e tem a resposta do povo. É um pacto, é um acordo, é uma aliança entre Deus e os seus. Como é que vamos carimbar essa aliança? Vamos levar no cartório e autenticar a nossa firma? Vamos espalhar o sangue dos cordeiros sobre o altar da aliança e jogar sobre o povo para purificar o povo. Metade do sangue dos cordeiros no altar, outra metade aspergir o povo, para purificar o povo das suas imundícies com o sangue do cordeiro. Agora olha a beleza, filhos. Isso aqui é êxodo, é história, é comecinho da salvação. Passam-se os séculos, milênios, chegamos no pós-ressurreição. E a segunda leitura é de Hebreus. A carta escrita aos Hebreus, e ali o autor da Escritura Sagrada, o autor da carta aos Hebreus diz, Cristo veio como um sumo sacerdote. Não é mais o Moisés colocando ali o sangue sobre o altar, agora é Cristo como um sumo sacerdote, e sumo sacerdote dos bens futuros, das coisas que virão pela frente ainda, através de uma tenda maior e mais perfeita. Não é uma tenda, porque o povo de Deus naquela época se reunia na tenda, não tinha ainda o templo, levava a arca da aliança, era na tenda. Não é uma tenda pequena, simples, é uma tenda perfeita, uma tenda de toda a criação, porque vai ser o mundo todo. Não é apenas através de uma tenda, mas uma tenda mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, é algo que está no coração de Deus. Não com o sangue de bodes, bezerros e cordeiros, não é mais com o sangue dos bodes, bezerros e cordeiros, mas agora com o sangue do próprio Cristo. Não é mais sangue de cordeiros, bodes, bezerros, espalhado sobre o altar e jogado sobre as pessoas. O sangue do próprio Cristo. Ele entrou no santuário uma vez por todas, porque até aquele momento, todos os anos se repetia isso, se imolava o cordeiro, se colocava o sangue no altar, se jogava o sangue nas pessoas. Agora não, agora o Senhor entra uma vez por todas, nesse santuário, que não é um santuário de mãos humanas, mas que é o mundo, que é a eternidade, que é todo o plano de Deus. E o Senhor Jesus vem e Ele derrama o seu sangue, e é uma vez por todas, mas ninguém vai precisar oferecer sacrifício de bodes, de touros e de cordeiros, porque o Cristo derramou o seu sangue. Não vai haver reencarnação, vai haver uma única ressurreição, é uma única vez, uma vez por todas o Senhor entra, Ele derrama o seu sangue, Ele ressuscita e não reencarna, e é uma única vez, e é por todos nós, é no sangue do cordeiro. Agora veja, se o sangue das ovelhas, dos bodes, dos touros, dos cordeiros purificava e selava uma aliança, quanto mais, filhos queridos, o sangue de Cristo, quanto mais o sangue do próprio Cristo, o sangue do Senhor. De fato, se o sangue de bodes e touros e cordeiros, se a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros que somos nós, nos santifica e realiza a pureza do ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará nossas consciências para sermos do Deus vivo e a Ele pertencermos, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se oferece a si mesmo no altar. Por isso é que a igreja ensina que Cristo é o altar. Todo mundo já observou, começa a missa, o padre vem, os diáconos vêm, e nós, primeiro gesto, beijamos o altar. Beijamos o Cristo é o altar. Ao terminar a missa, o último gesto, beijamos de novo o altar, porque Cristo é o altar. É o altar do sacrifício, é o altar de Moisés, mas Cristo agora, além do altar, Ele é também a oferta sobre o altar, é o sangue derramado, é a Eucaristia, é o Corpus Christi, que é posto sobre o altar. Para quê? Para que Ele, mediador dessa nova aliança, pela sua morte, repare as nossas transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança, aquela selada dos bodes, do sangue dos touros e das ovelhas e dos cordeiros. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Eu e você somos chamados, recebemos a promessa da herança eterna. E não haverá terceira aliança.
Aí Jesus ao redor da mesa, com os seus apóstolos, ali onde ele desejou estar, ele levanta o pão, entrega para os seus, ele diz: este é o meu corpo. Ele pega aquele sangue que não é sangue de novilhas, de bodes, de touros, de cordeiros, é o próprio sangue, diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, não é mais aquela aliança selada, da nova e da eterna, filhos amados, eterna, agora é eterna. O tempo para Deus já não existe. O tempo é nosso, enquanto estamos aqui no Cronos, nas horas. Começa a missa às 9h30, vai terminar por volta das 14h. Oh. Nós é que temos o tempo. A aliança de Deus selada no seu sangue é eterna, é sempre. Nós passamos um tempo aqui nessa vida, mas se somos chamados por Cristo, e se somos batizados no Cristo, como é que nós somos batizados? No sangue do Cordeiro. Nós descemos com Cristo à sepultura para sermos reerguidos para a vida eterna, para a eternidade, onde não há tempo, onde não há mais tempo, onde não há mais preocupações, nem choro, nem ranger de dente. É a glória eterna. E o que precisamos fazer? Crer nessa presença real de Jesus na Eucaristia. Ao comungarmos, ao tocarmos no corpo de Cristo, sabermos: este é o corpo do Senhor. Temos essa certeza. Ao virmos para os momentos de adoração, eu estou diante de Jesus, não mais do sangue dos bodes e dos cordeiros, mas do próprio Cristo que se entrega por amor de mim. Hoje é um dia lindo, maravilhoso. Nós saímos às ruas com esse Cristo e vamos louvando, bendizendo. Quando nós fizermos a procissão e voltarmos para a igreja, nós vamos ficar em adoração até as 5 horas da tarde, os que quiserem. Ficamos 10 minutinhos, vamos para casa, depois voltamos um outro momento. Oração e adoração silenciosa hoje, diante do Santíssimo, para que nós vivamos essa graça, para que a gente beba desse amor, dessa presença real de Jesus. Não é só símbolo, não é só símbolo, ali está Jesus. A cada missa, esse mistério todo acontece, a cada Santa Missa, a cada consagração, é Jesus presente. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, este é, e fazer isto em memória de mim. E aí a gente vai beber desse corpo, desse sangue, até que ele volte na sua vinda gloriosa, para julgar vivos e mortos. Porque o tempo é nosso, mas a eternidade é de Deus, e é lá que Ele nos quer. Vivendo essa graça de termos um Deus tão vivo e verdadeiro. Eu celebrei agora às 8 horas ali na igreja Nossa Senhora de Lourdes, e ali também na frente da igreja a gente fez uma pequenina procissão. Linda, singela, mas linda. E eu lembrava de um autor que eu li há muitos séculos, e ele dizia uma coisa bem interessante que eu não esqueci, que foi assim: um Deus tão pequeno, tão humilde, tão fraquinho, que nasce na pobreza de uma estrebaria, de uma manjedoura, no meio dos animais. Um Deus tão pequeno, tão fraco, tão humano, tão pobrezinho, que morre na pobreza de uma cruz. Um Deus tão pequeno, tão humilde, presente na simplicidade do pão. Um Deus tão pequeno, tão humilde, só podia mesmo ser o nosso grande Deus. Humilde na manjedoura, humilde na cruz, humilde no pão, para ser alimento e para nos manter reunidos. Pensa, hoje, no planeta Terra todinho, quantas pessoas estão reunidas em torno de Jesus? Fazer isso em memória de mim é grande, filhos. Começou com os 12 marcos ao redor do altar, as 12 tribos, com os 12 apóstolos. Hoje somos nós, mundo todo. Muito sangue derramado,
ao longo dos 2000 anos de cristianismo, sangue de homens, de mulheres. Hoje continua a perseguição de várias formas, mas nós estamos diante de uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão, porque você e eu, nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus não está morto, é vivo, é verdadeiro. E Ele nos reúne em torno dele na Eucaristia. Que essa palavra, filhos, nos sustente e que ela sirva para que nós ganhemos a vida eterna. Amém.